Com as bênçãos de Deus, dá início à 7ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicita ao vereador Jean da Elite que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professor Gediel. Presente. DJ Delcinha. Presente. Jean da Elite presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pistila. Presente. Discussão única do projeto de lei 07/2025, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre... Pois não, vereador. Eu peço só para poder me aproximar para apresentar uma emenda ao projeto de lei de Vossa Excelência. Mas não é a discussão do projeto agora. Tudo bem, só estou falando para apresentar. No momento certo emenda. será analisado se será aceita a emenda ou não. Está sendo protocolada uma emenda aqui ao projeto de lei do GT. Presidente, por gentileza, seu vereador, por gentileza. Estou me aproximando. Vossa Excelência não pode impedir de me aproximar da bancada. Não, você não pode atrapalhar o andamento da sessão. Você está atrapalhando o andamento da sessão. Protocolada a emenda. Por gentileza. Discussão única do projeto 07/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política de desenvolvimento econômico do município de Alumínio e da outras providências. Solicito ao vereador Jean da Elite a fazer a leitura do projeto de lei número 07/2025. Mensagem 07 de 21 de março de 2025. Assunto: Projeto Política de Desenvolvimento Econômico do Município. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio da Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégria Câmara Municipal para a deliberação do anexo do projeto de lei que a dispõe sobre a política de desenvolvimento econômico e do município de Alumínio e da outras providências, que tem como foco principal a geração de emprego e renda e a consequente melhoria das condições de vida da população de Alumínio. A presente propositura tem por objetivo instituir a política de desenvolvimento econômico no município com o intuito de fomentar as atividades industriais, comerciais e de serviços, enunciando as diversas modalidades e incentivos a serem concedidos, mediante cumprimento de encargos e condições previamente demonstradas pelas empresas interessadas. Tais modalidades buscam oferecer incentivos a empresários individuais, sociedades empresariais, condomínios, Questão de ordem, presidente. e loteamentos empresariais e Eu atividades. autorização para me aproximar para participar da assessoria que Vossa Excelência está recebendo também, porque provavelmente afeta Eu já vou advertir mais uma vez, você não está tratando do projeto em discussão, por gentileza, não tem interferência, eu não vou caçar a sua palavra. Vossa Excelência Novamente. está tratando, eu estou pedindo para me aproximar. Não, senhor, você teve tratativa com ele, eu não precisei pedir interferência nenhuma para participar de nenhuma conversa particular. Continua aí a leitura, vereador, por gentileza. Tais modalidades buscam oferecer incentivos a empresários individuais, sociedades empresariais, condomínios e loteamentos empresariais e atividades industriais, Questão de ordem, presidente. comerciais e de prestação Questão de de ordem, serviços. senhor presidente. O senhor não pode colher minha palavra em questão de ordem. Não pode. Está no regimento. Questão de ordem. Vossa Excelência está tendo assessoramento com relação a uma emenda que me foi apresentada e eu quero participar do mesmo. Só Não, isso. senhor, não vai participar, que não é essa a discussão. Pois não, vereador. Vou alertar para não atrapalhar o andamento da sessão, senão vou caçar sua palavra aí. Na questão de ordem, Vossa Excelência Pois não não, pode. vai ter que cortar sua palavra aí. Na questão de ordem, Vossa Excelência Você não está pode. tumultuando a sessão ordinária. Vossa Excelência Se é seu respeita o objetivo tumultuar, não será permitido. Nobre vereador, dê continuidade. Comerciais e de prestação de serviços que tenham por objetivo a instalação de novas empresas, ampliação de empresas existentes ou continuidade no município de suas ordem, atividades ou projetos Pela ordem, considerados. presidente. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu peço suspensão da sessão por 3 minutos. Em discussão, o pedido verbal do vereador. Peço para discutir o pedido. 5 minutos com a partes. Eu solicito para dar dinâmica e a conclusão dos trabalhos, tendo em vista a intenção do vereador tumultuar o trabalho dessa noite, eu sugiro para que os novos vereadores votem contra a suspensão da sessão, tendo em vista o objetivo claro de tumultuar a sessão.
Coloco em votação o pedido do vereador. Questão de ordem. Vossa Excelência tem que continuar a discussão para poder ter direito da palavra. Continua a discussão, pedido do vereador. Peço palavra. Pois não, 5 minutos sem apartes. Olha, falar para você, está puxado. Está puxado. Se suscita a questão de ordem e vai ser colhida a palavra. Aí você vê o caminho que a gente está percorrendo. Eu peço para que seja adiada essa discussão, para que eu possa, de forma igual, participar de uma instrução que está sendo dada exatamente a uma emenda que eu protocolei aqui dentro. Eu não estou pedindo nada demais. Agora eu peço a suspensão da sessão, porque como não pode se aproximar da mesa de onde está a Vossa Alteza, eu gostaria de participar disso. Então, a ideia é de... Por gentileza, eu tô na palavra. por gentileza, Eu tô por na gentileza, palavra. Eu tô alertando, na palavra. é para comentar sobre o Eu projeto tô que na está em palavra. discussão. Não, o que está em discussão é o meu Seu pedido. Seu Errado. pedido. O que está em discussão é o pedido É de seu adiamento pedido. nesse momento. Eu tô Diante de falando sobre adiamento, ele. é de suspensão da sessão. Então, o pedido de suspensão. Isso, ele por tá em gentileza, discussão. se Então, atenha por ao favor, pedido de Eu suspensão. estou na palavra. Vossa Excelência não pode me interromper. Por gentileza, se Eu estou na atenha, palavra. se atenha, Eu estou na palavra e Vossa Excelência não se pode me interromper. atenha ao argumento do pedido de Eu estou na suspensão. palavra. Eu repito que eu estou na palavra. Se coloque no seu lugar de presidente e respeite a palavra de quem está E falando. você de vereador. Então, eu peço adiamento exatamente para poder entender o que está acontecendo, porque eu estou falando, o que está acontecendo aqui comigo, dentro desse plenário, qualquer um de vocês pode ser alvo daqui a pouco. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira de mau gosto, que parte do presidente contra um parlamentar. Eu espero de verdade que não haja conluio de demais vereadores com ele. Então eu peço para que suspenda a sessão, para que eu possa entender o que está acontecendo ali. Não. Continue a discussão, o pedido do vereador. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o seu pedido, suspensão. Então vamos lá. Ao vereador fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Gedeão. Presente. Direito Alcinho. Presente. Gedelite presente. Cislene. Presente. Sadraque Ferreira. Presente. Paulinho Bola. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Léo Pstila. Presente. Peço ao vereador que dê continuidade à leitura do projeto. Tais modalidades buscam oferecer incentivos a empresários individuais, sociedades empresariais, condomínios e loteamentos empresariais de atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços que tenham por objetivo a instalação de novas empresas, ampliação de empresas existentes ou continuidade no município de suas atividades ou projetos considerados como de excepcional interesse em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade, promoção de atividades sustentáveis, geração de emprego e renda e a consequente melhoria das condições de vida da população de Alumínio. Assim, pelo incluso projeto, são previstos benefícios de alienação por venda, concessão de direito real de uso, com opção de compra, doação com encargos e incentivos fiscais, bem como atuações positivas do município na facilitação de desentraves burocráticos perante órgãos públicos, a fim de agilizar a implantação ou ampliação das atividades empresariais. Importante ressaltar que tal projeto de lei, se aprovado, colocará a cidade de Alumínio no mesmo patamar de cidades que já recebem muitas empresas, se tornando também uma nova opção para empresários poderem investir e assim gerar empregos e recolhimentos de tributos em favor do município, consequentemente aumentando a arrecadação e possibilitando o poder público trabalhar para garantir qualidade nos serviços públicos. Dessa forma, acreditamos que nesse cenário de promoção de prospecção de novas empresas, podemos antever que ao iniciarem, por exemplo, as construções das suas unidades, essas empresas gerarão empregos diretos e empregos indiretos, além de fomentar a economia envolvendo vários segmentos como alimentação, materiais de construção, dentre outros. Ainda quando instaladas, gerarão vagas de trabalho, renda, riquezas ao município. Para a concessão dos incentivos ou benefícios previstos nesse projeto de lei, o Poder Público Municipal determinará a instituição de comissão gestora da Política de Desenvolvimento Econômico do município, composta por servidores técnicos com funções específicas e efetivas voltadas à execução regular da citada política municipal. Importante informar que referida comissão deverá receber, analisar e emitir parecer sobre a aprovação dos requerimentos de concessão dos benefícios e incentivos econômicos para implantação, expansão e reativação de empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços no município,
visando o desenvolvimento econômico e social. Após atendidas as condições e as verificações constantes no artigo 14 do incluso projeto de lei, ainda a referida comissão deverá divulgar para as empresas que queiram se instalar, ampliar ou modernizar suas atividades, subsídios específicos tais como mão de obra disponível no município, aspectos sociais, culturais, geográficos e econômicos do município de Alumínio, e os incentivos oferecidos pelo poder público municipal. E linhas de ação após o protocolo de requerimento dos interessados nos benefícios e incentivos previstos no presente projeto, artigo 13, se dotará a devida tramitação que se constatadas as exigências e aprovadas todas as demais condicionantes presentes no projeto de lei e do edital específico. Firmarão os interessados protocolo de intenções onde se registrarão os benefícios que poderão ser concedidos pela municipalidade. Todos os incentivos tratados na presente propositura poderão ser suspensos a qualquer tempo se as condições acordadas forem desrespeitadas, principalmente se o empresário e a empresa deixar de produzir, vender ou manter seu faturamento no município nas condições acordadas. Os benefícios que forem concedidos com base no presente projeto de lei poderão ser transferidos aos sucessores do beneficiário, mediante autorização do Executivo após análise e parecer fundamentado das diretorias de Meio Ambiente e Negócios Jurídicos, ouvido a CGPDE. O estudo relativo ao artigo 14 da Lei Federal número 101 de 2000 será verificado quando da análise da concessão dos benefícios previsto no incluso projeto. Acreditamos, por fim, ser o ponto de propulsão à melhor regulamentação da política de desenvolvimento econômico no município de Alumínio, de forma apresentada pelo presente projeto de lei, inclusive de diversas indicações por parte deste Poder Legislativo, o que submetemos à superior deliberação. Diante do exposto e de acordo com os regulamentos específicos, contamos com a devida apreciação e a respectiva aprovação do referido projeto, ao passo que, ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 7, de 21 de março de 2025, dispõe sobre a política de desenvolvimento econômico do município de Alumínio e da outras providências. A prefeita do município de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais aos empresários individuais, sociedades empresariais, condomínios e lotamentos empresariais que tenham por objetivo a instalação, ampliação ou continuidade no município de projetos considerados como excepcional interesse em relação ao desenvolvimento econômico e social da cidade, promoção de atividades sustentáveis, geração de emprego e renda e consequente melhoria das condições de vida da população local. Parágrafo 1º. A política de desenvolvimento econômico atuará tanto na atração de novos investimentos como no estímulo às atividades em empresas já instaladas em alumínio. Parágrafo 2º. Não haverá discriminação por conta de faturamento, tamanho ou outra condição de qualquer empresa participante, garantindo os privilégios contidos na legislação às pequenas e microempresas, principalmente a Lei Complementar 123 de dezembro de 2006. Dos princípios. Artigo 2º. As ações do poder público para os objetivos da política de desenvolvimento econômico reger-se-ão pelos princípios fundamentais da administração pública, tendo como finalidade e destinação o interesse público, observando os princípios da publicidade, isonomia e julgamento objetivo das condições de obtenção dos benefícios previstos nesta lei. Artigo 3º. Para fomentar as atividades empresariais, o município poderá utilizar-se de alienação dos bens imóveis pelos meios de a. Alienação por venda. B. Concessão de direito real de uso com opção de compra. C. Doação com encargos sob pena de reversão. 2. Benefícios e incentivos fiscais. 3. Agilização dos procedimentos internos da Prefeitura. Apoio no âmbito de suas atribuições e colaboração com outros entes públicos, concessionárias e permissionárias de serviços públicos para viabilizar as novas atividades empresariais e aquelas que desejarem se ampliar. Parágrafo 1º. Considera-se empresário para essa lei as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, legalmente constituídas, exercendo profissionalmente atividades econômicas,
organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Parágrafo 2º. Considera-se ainda a atividade econômica exercida pelo empresário individual ou pela pessoa jurídica de natureza empresarial. Parágrafo 3º. Condomínios e lotamentos empresariais serão considerados quando a edificação ou conjunto de edificações sejam destinados a atividades comercial ou de prestação de serviços, com foco na convergência dos objetivos do desenvolvimento econômico e social do município de Alumínio. Parágrafo 4º. Os incentivos da presente lei serão concedidos aos empresários que se instalarem no município mediante comprovação da autorização de funcionamento pelos órgãos competentes. Parágrafo 5º. As pessoas físicas que atendam os dispositivos desta lei e as regras do edital de licitação também poderão se beneficiar dos incentivos, que, caso o vencedor do certame licitatório, terá um prazo de 6 meses para a constituição de pessoa jurídica. Parágrafo 6º. As empresas que se registraram a menos de 24 meses da data do edital de licitação poderão se beneficiar, desde que atendam ao dispositivo nesta lei e aos regramentos do edital de licitação a ser elaborado. Parágrafo 7º. Os benefícios poderão ainda ser concedidos àquelas empresas já instaladas em alumínio, que promovam aumento de sua atividade por ampliação e implantação de novas unidades de departamentos, não cabendo doação de bens àquelas que exploram atividades de condomínios ou loteamentos industriais comerciais. Da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Artigo 4º. Esta lei oficializa a comissão gestora do Programa de Desenvolvimento Econômico do município de Alumínio, doravante chamada de CGPDE. Artigo 5º. A CGPDE será composta por servidores municipais, indicados pelo prefeito municipal, com a seguinte composição. Primeiro, um representante efetivo do Departamento Municipal de Administração. Segundo, um representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente. Terceiro, um representante efetivo do Departamento Municipal de Planejamento e Obras. Quarto, um representante do Departamento Municipal de Finanças. Artigo 6º. São funções do CGPDE. 1. Estudar, debater e propor ações e diretrizes que visem o desenvolvimento empresarial do município. 2. Divulgar para as empresas que queiram se instalar, ampliar ou modernizar suas atividades subsídios específicos, tais como: a. Mão de obra disponível no município. B. Aspectos sociais, culturais, geográficos e econômicos do município de Alumínio. C. Os incentivos oferecidos pelo poder público municipal. 3. Propor medidas que visem a melhoria das empresas locais. 4. Receber, analisar e aprovar os requerimentos de concessão de incentivos econômicos para implantação, expansão e reativação dos empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços de alumínio, visando o desenvolvimento econômico e social. 5. Receber, analisar e aprovar os requerimentos de autorização, permissão, concessão, cessão de uso e concessão de direito real de uso, de forma onerosa ou mesmo gratuita, por tempo certo ou indeterminado dos imóveis pertencentes à municipalidade. 6. Aprovar a habitação das empresas. 7. A Comissão Gestora do Programa de Desenvolvimento Econômico do município de Alumínio terá um prazo de 20 dias para emitir parecer conclusivo ou emitir notificação de exigência para a complementação documental necessária, mediante notificação à parte interessada. 8. O prazo referido no inciso 7 deste artigo terá a sua contagem iniciada somente após o recebimento da documentação completa exigida pela CGPDE, podendo este prazo ser prorrogado por uma única vez por igual período devidamente fundamentado e justificado. 9. Fiscalizar as infrações cometidas a qualquer tempo ao que dispõem as leis de incentivos empresariais, permissão, concessão, cessão de uso e concessão de direito real de uso, realizando as diligências necessárias em conjunto com os demais órgãos municipais, levando a apuração dos fatos ao chefe do Poder Executivo. 10. Analisar os requerimentos de autorização de uso precário de pavilhões e incubadoras de empresas que desenvolvam atividades industriais e de apoio à industrialização. 11. Elaborar e rever o seu regimento interno, que deve prever suas responsabilidades, organização e atribuições. 12. Promover o desenvolvimento harmonioso e sustentável através da integração das ações do poder público e organizações privadas, com o objetivo de viabilizar e agilizar a implantação ou ampliação da unidade empresarial do município. 13. Sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas. 14.
Definir, em articulação com o chefe do Poder Executivo Municipal, as políticas públicas prioritárias e ações de desenvolvimento, expansão e crescimento do município. Artigo 7º. A partir da aprovação desta lei, os membros da CGPDE serão indicados pelo Executivo Municipal no prazo de 30 dias. Dos critérios. Artigo 8º. A alienação por venda, concessão e doação de bens imóveis do município para o estabelecimento no inciso 1 do artigo 3º desta lei, observará o que se define o capítulo 9 da Lei Federal número 14.133 de 2021 e alterações a partir dos seguintes requisitos. 1. Justificativa fundamentada de interesse público pelo Departamento Municipal Meio Ambiente, com parecer favorável do CGPDE. 2. Estar o imóvel localizado em área de uso definida na Lei de Zoneamento e Plano Diretor Municipal de acordo com a atividade a que se destina e em obediência a todas as legislações e posturas pertinentes. 3. Ser precedida de avaliação prévia e de licitação da modalidade de concorrência pública. 4. Pré-qualificação das empresas e empresários por avaliação objetiva de critérios a serem estabelecidos em edital e que leve em conta objetivos diretos como investimentos a serem efetivados em construção, equipamentos imobiliários, número de pessoas a empregar na unidade, projeção do faturamento anual, prazo de início das atividades, projetos e ações de responsabilidade social concernentes à mão de obra e proteção ambiental, apoio à cultura e incentivo ao esporte. 5. Termo de compromisso de faturar no município todos os bens e os serviços aqui produzidos, obediência às normas legais municipais, estaduais e federais, além de licenciamento de sua frota de veículos em alumínio. 6. Termo de compromisso que obriga o início das atividades no prazo estabelecido e não superior a 2 anos a partir da adjudicação com cláusulas penais pelo descumprimento prevista nesta lei. Parágrafo 1º. Nos casos de doação de imóvel, a soma dos tributos diretos e indiretos recolhidos em todas as esferas que recaiam sobre o empresário, seus bens e atividades, deverá ser igual a pelo menos 150% do valor atualizado do imóvel durante o período proposto, que se dará de 48 meses até 96 meses, sob pena de reversão da doação. Parágrafo 2º. Nos casos de concessão de direito real de uso do imóvel, a soma dos tributos diretos e indiretos recolhidos em todas as esferas que recaiam sobre o empresário, seus bens e atividade, deverá ser superior ao valor da avaliação do imóvel durante a concessão sob pena de reversão. Parágrafo 3º. A alienação após o descrito neste artigo poderá ser formalizada por documento particular que precederá a lavratura do documento público pertinente a fim de legitimar o ingresso da beneficiária na posse do imóvel. Da concessão de benefícios e incentivos fiscais. Artigo 9º. A concessão de benefícios e incentivos fiscais previsto no inciso 2 do artigo 3º da presente lei observará os requisitos do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, e suas alterações, e se dará mediante os seguintes requisitos. 1. Justificativa fundamentada de interesse público pelo Departamento de Secretaria de Planejamento e Urbanismo, com parecer favorável do CGPDE. 2. Estar o imóvel localizado em área de uso definida na Lei de Zoneamento e Plano Diretor Municipal de acordo com as atividades a que se destina e em obediência a todas as legislações e posturas pertinentes. 3. Ser precedida de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência pública. 4. Conter avaliação de impacto financeiro e medidas compensatórias de renúncia de receitas feitas pelo Departamento Municipal de Finanças. 5. Pré-qualificação das empresas, empresários por avaliação objetiva de critérios a serem estabelecidos em edital e que leve em conta objetivos diretos como investimentos a serem efetivados em construção, equipamentos imobiliários, número de pessoas a empregar na unidade, projeção do faturamento anual, prazo de início das atividades, projetos e ações de responsabilidade social concernentes à mão de obra e proteção ambiental, apoio à cultura e incentivo ao esporte. 6. Termo de compromisso de faturar no município todos os bens e ou serviços aqui produzidos, obediência às normas legais municipais, estaduais e federais, além de licenciamento de sua frota de veículo em alumínio. 7. Termo de compromisso que obriga o início das atividades no prazo estabelecido de não superior a 2 anos a partir da adjudicação,
com cláusulas penais pelo descumprimento previsto nesta lei. 8. Não atuar no varejo, no caso de atividades empresariais, exceto quando pelas especificidades de operação e quando os benefícios obtidos não gerarem concorrência desleal no mercado local. 9. Não produzir concorrência desleal no mercado de alumínio nos casos de prestação de serviços por conta das especialidades de operação e dos benefícios obtidos. Artigo 10. Poderão ser fornecidos os seguintes benefícios fiscais pelo prazo máximo de 10 anos. 1. Isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza devido pelas obras de construção civil no respectivo empresário. 2. Isenção do imposto sobre a propriedade territorial urbana, IPTU, e taxas incidentes sobre a área do imóvel e edificação, limitada à área total adquirida, onde se desenvolve a atividade industrial ou de apoio à industrialização que se pretende incentivar. 3. Isenção da taxa de alvará de funcionamento e da taxa de alvará sanitária e da taxa de fiscalização de instalação e funcionamento para as pessoas jurídicas que forem contempladas com esta lei. 4. Isenção da taxa de licença relativa à aprovação e regularização de projetos para execução de obras, arruamentos e fracionamento do solo, destinados à instalação de novas unidades empresariais ou de ampliação das instalações. 5. Isenção do imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, incidentes sobre os imóveis adquiridos para instalação, ampliação ou transferência da empresa. Artigo 11. A isenção de tributos prevista nesta lei abrangerá igualmente prédios de propriedades dos empresários, empresas que tenham como destinação seus escritórios, depósitos e instalações de caráter assistencial, edificados na área de funcionamento da empresa, empresário beneficiado, desde que constante do projeto inicial aprovado para esse fim. Artigo 12. Para efeito do inciso 3 do artigo 3º desta lei, a Prefeitura Municipal poderá cooperar no limite de suas atribuições com os empresários beneficiados, no sentido de obter da administração direta ou indireta dos demais entes da Federação, ou de suas concessionárias ou permissionárias, soluções adequadas à superação dos problemas ligados à instalação, ampliação e funcionamento das citadas empresas. Da habitação. Artigo 13. Os empresários e empresas interessados nos benefícios da presente lei deverão apresentar seus pedidos em requerimento ao senhor prefeito municipal, especificando quais benefícios pretendidos e com os seguintes documentos. 1. Habilitação jurídica. A. Contrato ou estatuto social expedido pela junta comercial ou cartório de registro de pessoas jurídicas competente. B. Prova de capital social. C. Relatório com as seguintes informações. 1. Ramo de atividade. 2. Produtos que produza ou venha a produzir, comercializar e ou serviços que presta ou venha a prestar. 3. Descrição sumária das instalações atuais, se tiver. 4. Indicação das características do benefício pretendido. 5. Número de empregados diretos e indiretos mantidos, se tiver, e a serem criados a curto, médio e longo prazos. 6. Outras considerações que justifiquem o benefício pretendido. 2. Regularidade fiscal. A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, no prazo de validade ou com situação cadastral ativa, conforme normas da Secretaria da Receita Federal. B. Prova de inscrição do cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver. C. Prova de regularidade para as fazendas federal, certidão de quitação de tributos e contribuições federais e quanto à dívida ativa da União, estadual e municipal do domicílio ou sede. D. Certidão negativa de débito, CND, fornecida pelo INSS, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos com a Seguridade Social ou situação equivalente. E. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, fornecida pela Justiça de Trabalho, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos trabalhistas ou situação equivalente. F. Certificado de regularidade de situação, CRS,
expedida pela Caixa Econômica Federal com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, FGTS. G. Certidões de cartórios distribuidores dos feitos da Justiça Federal, Trabalhista e Estadual, inclusive de falências e concordatas relativas aos locais de sedes e filiais, se houver. H. Certidões dos cartórios de protestos relativas aos locais de sedes e filiais, se houver. I. Em todas as hipóteses deverá ser mantida a regularidade fiscal durante todo o período do processo licitatório, conforme artigo 62 da Lei nº 14.133 de 2021. 3. Qualificação econômico-fiscal. A. Contrato social e comprovação da integralização do capital. B. Comprovação de faturamento mensal em caso de empresas consolidadas ou projeção de estimativa de faturamento mensal para a empresa a ser instalada. C. Cópia autêntica do último balanço financeiro e patrimonial. D. Para empresas que possuem registro inferior ao período de 24 meses, será possível a apresentação de contrato social com integralização do capital social para fins de comprovação econômico-financeira. E. Pessoas físicas que forem contempladas ao procedimento licitatório terão um prazo de 6 meses para a constituição de pessoa jurídica no ramo empresarial específico. F. Outras informações que a Prefeitura ou CGPDE julgarem necessárias. Artigo 14. As análises constantes do artigo anterior serão feitas pelos setores Secretarias de Planejamento, Finanças e Procuradoria Jurídica do município, que, considerando atendidas as exigências, encaminhará seus pareceres ao CGPDE. Parágrafo único. As áreas a serem alienadas ou concedidas serão indicadas ao CGPDE pelo Departamento Secretaria de Planejamento, de acordo com as disponibilidades existentes. Artigo 15. Constatadas as exigências e aprovadas todas as demais condicionantes da presente lei e do edital de concorrência, o poder público interessado homologado no sistema de licitações firmará um protocolo de intenções onde se registrarão os benefícios que poderão ser concedidos pela municipalidade. Parágrafo único. Os benefícios a serem concedidos passarão a valer a partir da data da assinatura do termo de compromisso a ser firmado. Artigo 16. Quando envolver a alienação dos imóveis, serão dada ampla publicidade ao edital de concorrência pública no Diário Oficial do Município e do Estado, além de outro meio de comunicação de grande circulação, seja impresso ou digital, descrevendo a área a ser alienada, preço mínimo, prazos, condições e formas de pagamento, além da forma de participação na licitação. Artigo 17. A alienação será feita com encargos, devendo o beneficiário assumir o compromisso de iniciar suas obras no prazo máximo de 6 meses a partir da adjudicação da licitação. Parágrafo único. Quando a alienação se der por concessão de direito real de uso, o prazo de início das obras deverá ser indicado no edital de concorrência pública, não podendo ultrapassar no máximo de 10 anos, podendo ser renovado pelo mesmo período, se assim quiser o Poder Público Municipal. Artigo 18. Faculta-se ao cessionário, após 6 anos de início das atividades de faturamento ininterrupto, dentro das condições da presente lei do edital de concorrência pública, a opção de compra do imóvel, mediante preço e condições estabelecidas no edital de concorrência pública. Das penalidades. Artigo 19. Todos os incentivos tratados nesta lei poderão ser suspensos a qualquer tempo, se as condições acordadas forem desrespeitadas, principalmente se o empresa, deixar de produzir, vender ou manter seu faturamento no município nas condições acordadas. Parágrafo único. Os beneficiários por esta lei deverão apresentar anualmente até o último dia de janeiro do ano subsequente documentos que comprovem o cumprimento de suas obrigações assumidas por conta desta lei ao Departamento Secretaria de Finanças, que avaliará e dará parecer a respeito ao senhor Prefeito Municipal. Artigo 20. Aplica-se ainda a rescisão administrativa da concessão ou a reversão da doação, com todas as benfeitorias necessárias e úteis, sem direito à retenção ou a qualquer indenização, se o beneficiário descumprir os encargos assumidos, principalmente se 1. Paralisar suas atividades por mais de 120 dias interruptos ou 180 dias descontínuos. 2. Após receber as aprovações para instalação, não der início às obras de implantação ou aplicação
ou ampliação da empresa, ou não iniciar as atividades empresariais nos respectivos prazos. 3. Deixar de produzir, vender ou faturar seus produtos nesse município, ou reduzir seu faturamento de forma continuada, assim considerada em um período de 3 meses, a valores inferiores a 80% do que conste na proposta apresentada pelo interessado, ouvido a CGPDE. 4. Contrair débitos fiscais em montante superior ao seu faturamento semestral. Parágrafo 1º. As penalidades deste artigo não se aplicam em caso de calamidade pública, caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovados e analisados pelo CGPD. Parágrafo 2º. A fiscalização dos cumprimentos do que foi acordado será feita pelos departamentos, secretarias de planejamento de finanças, de obras e serviços, e também pelo CGPD. Parágrafo 3º. Caso se constate o descumprimento das obrigações, o empresário, empresa, será notificado para que apresente defesa dirigida ao senhor prefeito municipal em até 10 dias do recebimento da notificação, sob pena de não o fazendo. Se opere da imediato a interrupção dos benefícios concedidos, bem como a revogação de todas as cláusulas do contrato, cabendo à prefeitura a retomada do imóvel cedido e ou doado, com todas as possíveis benfeitorias aplicadas ao local. Parágrafo 4º. Em recebendo a defesa, que deve estar acompanhada de todas as provas que o beneficiário quiser apresentar, será encaminhada à Promotoria Pública e ao CGPDE para pareceres que serão remetidos ao senhor ou senhora prefeita municipal para decisão final. Parágrafo 5º. No caso de alienação por venda, o descumprimento das obrigações assumidas acarretará multa de 1% sobre o valor corrigido do imóvel alienado. A multa será devida até o cumprimento das obrigações, ou caso não se cumpram até o último dia antes da retomada do imóvel. Parágrafo 6º. Durante o prazo concedido, os interessados para realizar as obrigações fixadas nesta lei, e enquanto as mesmas não se verificarem integralmente, o imóvel doado ou cedido não poderá ser gravado com ônus de qualquer natureza, o que significa que não poderá ser dado em garantia, fiança, aval, salvo se autorizado pelo CGPDE, assim como não poderá sofrer penhora, sequestro, arresto ou qualquer outro tipo de constrição judicial. Tampouco poderá ser alienado, alugado, cedido a qualquer título ou transferido a terceiros, sendo nula e de nenhum efeito qualquer disposição em sentido contrário das disposições gerais e transitórias. Artigo 21. Os benefícios que forem concedidos com base nesta lei poderão ser transferidos aos sucessores do beneficiário, mediante autorização do Executivo após análise e parecer fundamentado do Departamento, Secretaria de Planejamento, da Procuradoria Jurídica e do Departamento, Secretaria de Finanças e ouvido o CGPDE. Parágrafo único. Para a transferência dos benefícios dos interessados, deverão solicitar previamente autorização por requerimento apresentado ao chefe do Executivo. Artigo 22. As áreas públicas municipais com usos permitidos na legislação de uso e ocupação no solo, as atividades econômicas previstas nesta lei, serão desafetadas da categoria dos bens de uso especial, passando a integrar os bens dominais do município para fomento do desenvolvimento econômico municipal. Artigo 23. Com o intuito de agilizar a implantação das empresas abrangidas por esta lei, os impostos e taxas de que se trata o artigo 10 poderão ter sua exigibilidade suspensa em caráter precário até a decisão final do procedimento específico que analisar a concessão dos benefícios, ficando autorizados os demais órgãos responsáveis pela fiscalização da arrecadação e não vinculados ao poder público municipal, a lavrarem os instrumentos públicos correspondentes e proceder os necessários registros desses que, desde que devidamente certificado. Parágrafo único. O posterior indeferimento do pedido de isenções dos impostos ou das taxas de que trata o artigo 10 implicará na imediata exigibilidade dos tributos, sujeitando o contribuinte ao seu recolhimento. Artigo 24. Na ampliação da empresa que se processe no mesmo imóvel em que se encontra instalada ou em imóvel contíguo, de modo que as antigas instalações continuem em uso pela interessada. Os benefícios incidirão apenas sobre as parcelas ampliadas e pelos prazos previstos nesta lei. Artigo 25. A comissão prevista no artigo 5º desta lei poderá
por ocasião de desenvolvimento dos seus trabalhos, consultar e solicitar parecer do Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos. Artigo 26. Esta lei será regulamentada no que couber no prazo de 60 dias. Artigo 27. As despesas originadas pela presente lei correrão por conta do orçamento municipal, podendo ser alterado conforme a legislação, se necessário. Artigo 28. Revogam-se todas as resoluções em contrário, principalmente a Lei 822 de 2004 e suas alterações. Artigo 29. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 21 de março de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Tendo em vista a conclusão da leitura do projeto de lei 07/2025, coloco em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Dideira Alcinha. Aprovo. Jadelite, aprovo. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Projeto de lei 07/2025, aprovado por 8 votos a 0. Tínhamos na ordem da sessão extraordinária a discussão única do projeto Pela ordem, 17/2025. Tendo em vista Pela a ordem, emenda... Pois não, vereador. Ante a dificuldade que é fazer a emenda em plenário, eu peço o arquivamento dessa emenda para protocolar uma de melhor redação. Está dentro desse, então eu peço o arquivamento dessa emenda de minha autoria. Está dentro da sessão, não foi votado, é qualquer momento. Olha a dificuldade Nós que vamos. Pode juntar nessa aqui, né? Eu vou anunciar que está protocolada, essa de Vossa Excelência não está protocolada, eu anuncio. Antes de encerrar a presente sessão, uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos para a deliberação das seguintes proposições. Projeto de Lei 17/2025L. Com emenda, mas recebendo a emenda. Então, só ajustando a convocação da sessão extraordinária para recebimento da emenda 01 de autoria do vereador Eduardo, apresentada ao projeto de lei 17/2025L, de autoria do vereador Gediel de Carvalho. Daqui a 5 minutos, nós iniciamos a outra sessão extraordinária, mas antes, nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.